Fala família, Leonardo aqui, passando rapidinho na tarde desta quinta-feira, dia 29/5/2025, claro, com as últimas atualizações do Vasco. E nesse vídeo eu já quero te perguntar, como é que está o seu coração, como é que está o que te mostra? Tá tudo em dia, irmão? Porque se já não bastasse a sua preocupação com o Red Bull Bragantino, porque o Vasco precisa vencer para poder fugir da zona de rebaixamento, hoje você vai conhecer, de repente, o seu adversário no playoff ou nos playoffs da Copa Sul-Americana. E agora a CBF teve a ideia genial de, na segunda-feira, marcar o sorteio no mesmo dia que terá o sorteio da Copa Sul-Americana para as oitavas de finais. Nós também vamos saber qual será o nosso adversário na Copa do Brasil. Vai ser uma dose dupla e é claro que nós estaremos aqui para poder cobrir isso tudo e te manter informado. Além disso, eu quero falar de algumas informações, porque se já não bastasse o Souza ir lá, rapaz, para poder falar um monte aí a respeito, tá, dessa situação do Felipe, que é uma pessoa que não tem ali pelo menos a simpatia de todo o elenco do Vasco da Gama. Ainda temos informações que de repente o Jair pode renovar, com o Vasco. Tem gente que acha o Jair útil. Claro que eu vou te trazer essa informação, mas também vamos falar muito aqui do Rayan. Você sabia que o Rayan é o vice-artilheiro da Copa do Brasil? Você sabia que o GB tem sido elogiado pelo Diniz e pode estar pintando no Vasco da Gama? Você sabia que também o Bruno Guimarães, calma, não está sendo contratado, mas vai estar treinando no CT nas suas férias, juntamente com ele o Andrei Santos? Vasco esse que se prepara no próprio CT para poder enfrentar o time do Red Bull Bragantino. E é claro que nós vamos trazer isso tudo para vocês, também os jogos hoje, tanto de Sul-Americana como de Copa Libertadores, porque dali vai sair o adversário do Vasco para os playoffs. E olha, rapaz, para poder iniciar esse vídeo, é claro que eu quero falar do gol, rapaz, do gol que o Vitória tomou, meu, coisa pavorosa. E ô Souza, na moral, Souza, para de arrumar essas confusão. Agora foi lá, né, rapaz, falar do Felipe. Rapaz, eu queria ver, né, a resposta do Felipe, porque o Souza, como dizem por aí afora, jogou no ventilador, tá? Vinheta. Voltamos aqui, Leonardo, canal na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 106 mil inscritos aqui nesse canal. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. E galera, mais uma vez pedindo desculpas por não ter gravado o vídeo das 5h30, porque nós ficamos impossibilitados, porque aqui tá complicado o lance de internet. Agora, todo dia, meia-noite, a internet aqui, ela sai de cena, e aí nós ficamos aqui até mais ou menos umas 3 horas esperando a internet voltar. Não voltou e eu fui dormir, né, galera? Então, me perdoe, por motivo de força maior, não tivemos de novo. E olha só, no dia de ontem aconteceu a mesma coisa. Não tivemos também internet, de ontem para ontem. Não tivemos também internet para poder subir os vídeos. Teve um dia que o vídeo subiu, de ontem para ontem, foi que o vídeo subiu, acho que 8 horas da manhã. Porque, né, eu tentei subir os vídeos nos dados móveis, também não consegui. Então já são 3 dias com esse sem vídeos. 5h30 da manhã, mas nós estamos tentando aqui, tá? Restabelecer pelo menos o andamento dos trabalhos, porque para restabelecer a internet tá difícil. E eu quero te lembrar, para você que chegou aqui agora, que esse vídeo é um oferecimento da nossa parceira do canal, o Game Fantasy, cara, mais gostosinho de jogar no Brasil, porque você se diverte. Não é uma casa de apostas, você não precisa gastar um centavo e você ainda pode disputar campeonato. E qualquer um, gente, olha só, qualquer um pode disputar os campeonatos do InPlay. Qualquer um pode chegar, baixar o aplicativo e você vai ter condições de participar de campeonatos que valem também
R$ 1.000, porque é só você baixar o aplicativo, se cadastrou. Você vai ganhar já 1.000 moedinhas logo de cara. E todos os dias, se você entrar no InPlay, você ganha moedas. Se você assistir vídeos, você ganha moedas, melhor dizendo. Se você participar ali do ranking, você também ganha moedas. E outra coisa, todos os dias, como é que eu ganho moedas, Léo? Cara, todos os dias, se você completar 7 dias entrando todos os dias, você já ganha 2.250 moedas, além de outras possibilidades de ganhar moedas. Você vai juntar essas moedinhas e você irá participar de campeonatos como esse daqui, ó, da final da Champions, do dia 31 de maio, que está valendo 1 milhão de moedas. 1 milhão de moedas equivale a R$ 1.000, galera. Então, uma excelente oportunidade para vocês poderem estar brincando, se divertindo e ganhando aqui, sabe, dinheiro de verdade. O InPlay tem até 3 dias para botar o dinheiro na sua conta. Léo, é difícil? Não, não é. Você só tem que ter expertise, entendeu? E às vezes também não ser tão clubista, principalmente quando se trata de Vasco da Gama. Agora, para poder falar de Vasco da Gama, não. Essa aqui do Chalde vai ficar para um próximo vídeo, porque parece que a CBF, já dei a notícia, né? Então tá bom. A CBF está tentando agora, né, voltar com a Série E. Existe uma proposta lá do presidente do ASA, Rogério Siqueira, e parece que o Samir Chalde apoia essa ideia de voltar até a Série E. Então seria a Série E, D, C, B e a Série A. E aí, qual é a sua opinião? Caso isso aconteça, aí a Série D vai ter somente 20 clubes e a Série E ficaria com 64 clubes. Agora, falando aqui de Vasco, daquilo que envolve o Vasco, quem é que se lembra que ontem nós trouxemos que o Vasco poderia ser a pior campanha, mas o Guarani já fez a boa, mas ainda tinha a situação do Vitória que iria jogar ontem. Teria um jogo difícil, mas, cara, nada justifica isso daqui. Tá aí o Jamba. Espera aí que eu vou tirar só o áudio. Irmão, se liga nesse gol. Ah, meu Deus. E o Vitória perdeu para a Universidade Católica do Chile com esse gol pavoroso. Jogo lá foi 1-0 e assim ficou, pelo menos está ficando até o momento, as oitavas de finais, aonde os primeiros colocados já vão direto para as oitavas de finais, e ali está o Independente, está a Universidade Católica, está o Huracan, está o Mochique Runa e está também o Lanús. Hoje mais 3 clubes irão se classificar. Já no lado ali dos playoffs, aonde os melhores segundo colocados da fase de grupos da Sul-Americana vão enfrentar os melhores terceiros colocados da Sul-Americana. O Vasco ali já está nesse pelotão e hoje terá alguns jogos para poder definir quem ficará, tanto para poder fechar as oitavas, também como os playoffs. Playoffs é tipo uma repescagem para quem não conseguiu se classificar direto para as oitavas de finais. E é aqui que o Vasco tem que estar de olho, porque o time, né, do Santo Antônio, Bulu, acho que é isso, o Bucaramanga, o Fortaleza e também, o Del Valle, são os clubes que o Vasco pode enfrentar. Então, esses 4 clubes aqui são os clubes que o Vasco pode enfrentar nos playoffs, lembrando que o Vasco irá decidir em casa. Então, desses confrontos aqui, sairá, de repente, o próximo adversário do Vasco. Vasco esse que já se prepara para o sorteio, porque, Léo, mas o sorteio das oitavas de finais da Sul-Americana vai acontecer no dia 2, mas o Vasco ainda vai jogar os playoffs? Pois bem, é igual acontece aqui, galera, ó, a vaguinha já está ali esperando, ó. Quem vencer, vamos colocar, entre Vasco e aqui o seu adversário, pode ser o Del Valle, pode ser o Bulo, pode ser Fortaleza, já vai ter uma vaguinha ali esperando, entendeu? Já lá no chaveamento. O Vasco passou, ele preenche aquela vaga do chaveamento e já vai, possivelmente, para as oitavas de finais ou para os playoffs, sabendo, caso passe, qual o time irá enfrentar nas oitavas de finais da Sul-Americana. Só que esse sorteio vai acontecer segunda-feira, dia 2. E aí a Conmebol já tinha marcado isso há bastante tempo, tá, gente? Mas parece, né, rapaz, que a CBF botou também para o dia 2, meu irmão. Então vamos ter
2 sorteios. Nesse dia nós vamos trabalhar demais aqui no canal. E um grande detalhe é que um sorteio vai acontecer meio-dia, que é o sorteio da Conmebol, e às 3h30 ou às 15h30 será o sorteio da Copa do Brasil. E a pergunta que não quer calar, primeiro, quem você quer pegar aqui nos playoffs? Independente Del Valle, Bulo, Bucaramanga, eu acho que o nome desse, não vou voltar lá para poder corrigir, ou Bucarananga, não, acho que é Bucaramanga, e Fortaleza, vai ser um desses 4 aqui nos playoffs. Depois nós vamos saber como é que fica ali as oitavas de finais, mas quais desses 4 clubes você quer enfrentar? E também aqui na Copa do Brasil, irmão, e aqui não tem mais esse negócio de pote não, tá? É todo mundo contra todo mundo. O Vasco pode pegar o Flamengo, o Vasco pode pegar o Palmeiras, o Vasco pode pegar o Atlético Mineiro, Corinthians, não tem mais isso. Quais desses clubes aqui, ó, pelo menos 2, tá? Você pode deixar a sua opinião aí. Quais desses clubes aí você quer enfrentar nas oitavas de finais da Copa do Brasil? Acho que não vai ter vida fácil. E aqui, se você não sabia, olha aí, ó. Quem é um dos artilheiros da Copa do Brasil com 3 gols? Luiz Fernando, do Atlético Paranaense, 4 gols. Germancano, 4 gols. Ryan, 3 gols. Thiago Marques, lá do CSA, 3 gols. Luciano, também 3 gols. E Lucas Barbosa, também 3 gols. Isso daí porque o menino Ryan tá voando, tá? E depois da chegada do Diniz, são 5 jogos, 2 gols no segundo tempo, 13 finalizações, 2 gols, ele é o segundo do time a fazer mais gols depois da chegada, o primeiro, logicamente, é o Verratti, depois da chegada do Diniz, 5 finalizações no gol, é o primeiro do time, 10 dribles certo, é o segundo do time, 14 ações na área do rival, é o terceiro do time, 25 duelos ganho, é o segundo do time. Sua nota no sofá, score 7.14, o Ryan tá muito bem. Outro cria também que vem chamando a atenção do Diniz é o GB, que teve acompanhando algumas partidas do Sub-20 e direcionou, né, a sua atenção para o cria e avaliou que o menino é muito talentoso. A expectativa é que GB receba uma atenção ainda maior durante a pausa para o Mundial de Clubes, quando o treinador terá um mês livre de jogos para aprimorar a sua equipe. Essa informação vem lá do Bruno Braz do UOL, beleza, galera? E para a gente poder seguir falando ainda de cria, Andrei vai estar se preparando nessa pausa para suas férias. Ele vai estar ali fazendo atividades no CT Moacir Barbosa, juntamente com ele também o Bruno Guimarães, que é outro vascaíno, nunca escondeu isso, o pai dele também é Vasco, vai estar no CT Moacir Barbosa. Eu acho que essa interação é bem bacana. E aqui o Leandro noticiou que o Vasco disponibilizou toda a estrutura do CT Moacir Barbosa para o jogador do Newcastle, Bruno Guimarães. O atleta vai manter sua forma física durante as férias. Agora, quem está mantendo a sua forma, e hoje foi mais um dia de treinamento visando o Red Bull Bragantino, foi o Vasco da Gama. Algumas imagens aqui exibidas lá no X do Vasco e o destaque. Ó, estão dizendo que o Diniz quer fazer do Ryan o seu protagonista no time do Vasco, tá? Parece que vai dividir isso daí com o Verratti. O Diniz tem muita expectativa no jovem e aí a Vasco TV já está fazendo o seu papel. Outro também que é destaque é o nosso goleiro Léo Jardim. Agora, uma informação muito bacana, segundo o Wagner Braga, que ele teve ali tirando um corte. Se você não segue o Wagner Braga lá no X, siga. Está sempre trazendo cortes do Vasco da Gama ou algo referente ao Vasco. Ele teve ali fazendo um corte das imagens exibidas pela Vasco TV do DVD. DVD aí, parece que o David já está naquela contagem regressiva. A expectativa que eu tenho é que ele volte já depois da parada do Super Mundial. E além do DVD, outro também que aparece aqui é o Estrela. E o Estrela é um outro jogador que os torcedores perguntam demais, querendo saber o que aconteceu com o atleta que até agora não voltou.
Será que os dois vão voltar só depois da pausa para o Super Mundial? Deveria estar aí, ó, já treinando, correndo em campo, já não é a primeira vez que é exibido esse tipo de imagem, agora o Estrela também, ó. Já está naquela parte de transição de repente, de fortalecimento da musculatura. No caso do Estrela, né, rapaz, eu acho que é um pouco mais complicado, porque é algo que já nasceu com ele, né? O GB ele já tinha um problema no menisco quando ele operou, e parece que ele tem muitas dificuldades no seu joelho. Cara, é uma pena, né? Porque esse menino é um talento. Eu acho que tem tudo para arrebentar no Vasco e precisa se recuperar dessa lesão que, cara, já vai fazer, eu acho que 9 meses, tira ele dos gramados, né? Estava muito bem o ano passado no Campeonato Brasileiro e aí teve que parar devido a essa operação no joelho. E um outro detalhe é que o Vasco sofre mais gols nos primeiros 15 minutos do segundo tempo e também nos últimos 15 minutos do jogo. Então vamos lá. Nos primeiros 15 minutos, o Vasco sofre gols. E aí dos 15 aos 30, o Vasco passa ileso. Mas se não tomou até os 15 do segundo tempo, vai tomar depois dos 30 do segundo tempo. E diz assim, ó, dos 13 gols sofridos pelo Vasco no Campeonato Brasileiro, 3 foram sofridos nos primeiros 15 minutos do segundo tempo e 4 entre os 30 aos 45 minutos da etapa final. E fique-se alerta, porque aconteceu mais ou menos isso lá contra o Fluminense, né? O Vasco sofre o empate no final do primeiro tempo e no retorno, acho que antes dos 15 minutos, ou por ali, o Vasco vai tomar o gol de virada. Está na hora do Diniz começar a acertar essa zaga. Agora, se você quer saber de arbitragem, tá aqui, ó, o Paulo César Zonovelli vai ser o juiz da partida entre Vasco e Red Bull Bragantino. Seguido ali do VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Então, quer dizer, Gilberto Rodrigues Castro Júnior é o VAR. Os assistentes dessa partida é o Felipe Alain e o Celso Luiz. Partida entre Vasco e Red Bull, que para mim vale muito para o Vasco, tem que chegar a 13 pontos, tem que sair ali daquele bloquinho, sabe, que se o Vasco empatar ou perder, para mim, volta para a zona de rebaixamento. E antes da parada para a data FIFA, depois da parada da data FIFA, que o Vasco joga contra o Red Bull e vai ficar 10 dias parado, o Diniz vai poder treinar esse elenco para enfrentar o São Paulo. Aí depois do São Paulo, vai parar mais 30 dias por causa do Super Mundial. Então vai dar tempo de sobra do Vasco se ajeitar para os playoffs da Sul-Americana, que é depois do Super Mundial, eu acho que é na mesma semana, tá? Do retorno. E ainda vai ter a Copa do Brasil, as oitavas de finais. E ainda vai ter o retorno do Brasileiro. Então vai ter bastante tempo para contratar. Vasco já poderia estar contratando agora, porque a janela vai abrir 10 dias aí, ó. Se eu não me engano, a partir do dia 2. Vai ter uma janela extra de 10 dias. Já poderia trazer jogadores para começar a treinar com o Diniz. Mas será que isso vai rolar? Outra coisa, o Vasco retorna e aí ninguém quer o Vasco por pelo menos 30 dias na zona de rebaixamento. Então é uma grande partida contra o time do Red Bull, 13 pontos, e depois surpreendeu o São Paulo, que também está em crise lá, não está bem das pernas. Pô, se o Mirassol ganhou do São Paulo lá, por que o Vasco não pode vencer? Ah, não, mas o Vasco é só correr, irmão. Acho que está faltando um pouquinho de vontade. Apesar que esse jogo do Melgar deu para dar uma enganada no coração do torcedor, para mim não é parâmetro. Eu quero ver a mesma disposição. Eu quero ver o Felipe Coutinho botando videozinho no seu Instagram para cavar uma convocação para a seleção, mais videozinho contra o Red Bull, contra o São Paulo, contra o Flamengo. Aí sim, tem que aumentar o nível das atuações. E sobre o Jair, segundo o jornalista Flávio Dias, diz que corre uma notícia dentro de São Januário sobre possibilidade do Jair renovar. Para isso, o Jair vai ter que aceitar uma redução salarial para poder fazer parte dos planos do Vasco para 2026. Já cornetei isso à beça na live de hoje de manhã. Eu, para mim, não renovaria. Ah, Léo, vai descer para 400 mil. Hoje o elenco do Vasco é horroroso. Mas não vai renovar para esse ano. Esse ano ele fica lá. Não vai ter que ficar? Se renovar, só vai passar a ganhar 400, 500 mil, caso o Vasco consiga reduzir esse salário o ano que vem. Para o ano que vem, contrata outros jogadores melhores, começa a se desfazer de um monte de jogador da 777, também aí do próprio Pedrinho, que eles contrataram desde a janela do meio do ano passado,
pro Vasco montar um elenco com um pouquinho mais de qualidade e 2026 a gente tá um pouquinho mais tranquilo. Porque se já renovou com o Vitor Luiz, renova com o Jair, daqui a pouco renova com o Paulinho. Aí é o mesmo time até quando? Eu não aguento mais. Jair já ficou 3 anos no Vasco. Pra mim tá bom, não virou, já pode ir embora. E quem foi embora e botou a boca no trombone? Rapaz, foi o Souza. Mas olha aqui, ó. Eu não tenho nada contra o Felipe, mas se eu disser que ele é um cara querido, eu tô mentindo. Falando do relacionamento do Felipe com os jogadores dentro do CT Moacir Barbosa. Se liga. O Pedrinho tem uma ótima intenção de ajudar o Vasco, eu creio que vai ajudar, eu torço para que ajude, é vascaíno pra caramba também. E eu acho que errou como todos. E o Felipe é um cara querido dentro do Vasco? Rapaz, complicado essa situação. Eu não tenho nada contra ele, né? Mas se eu disser que ele é um cara querido, eu tô mentindo. E eu sei que isso é um pouco forte falar, mas não é um cara querido por todos. Mas é a forma dele de ser. Sempre foi assim, é um cara que tem uma personalidade forte. Pô, de quem foi o zagueiro lá? O Capasso. O Capasso. Pô, ele falou na coletiva. Sou mal. Aquilo ali realmente não é nem por isso. Sou mal pra caramba a declaração dele, da mesma forma que eu acho que ele tinha algo contra o Capasso, pelo Capasso não ter saído, uma oportunidade que teve de sair. E aí é uma acomodação do atleta também, de que ele poder jogar em clubes que apareceram e não querer jogar, querer ficar vivendo no Rio, ganhando um salário. Então rolou esse estresse, só que eu acho que na posição que ele estava ali, de forma nenhuma ele poderia expor o atleta, que é um ativo do clube, né? Se você acabando falando da forma que ele falou, você expõe ainda mais o atleta ao ridículo, e quem vai querer um atleta que o próprio diretor fala ele é ruim? Então o Souza aí entrando em mais uma bola dividida. Eu não vou entrar mais nessa bola dividida, eu queria saber da opinião de vocês. E aí? Souza jogou no ventilador, é isso mesmo? Tinha que falar, o Felipe já deveria ter sido mandado embora, o Souza tá falando demais? Qual é a sua opinião? E também sobre os adversários, quem você quer enfrentar nos playoffs? Lembrando que segunda-feira você já vai saber, caso o Vasco passe dos playoffs, já vai saber quem é o adversário que ele irá enfrentar, possivelmente nas oitavas de finais da Sul-Americana. E ainda tem as oitavas de finais da Copa, tudo no dia 2, hein? Já pode preparar o remedinho, porque, rapaz, eu fico imaginando a Amadeuzinho, sabe? Ó, segunda-feira que vem vai ser uma delícia esse canal aqui, vai trabalhar quase que 24 horas, porque a gente vai cobrir isso tudo, porque vai sair de uma live já para poder emendar na outra, engatar na outra. Fechou uma live, já abre outra do sorteio da Copa do Brasil. E o sorteio da Sul-Americana nós vamos narrar aqui. Porque não pode exibir imagens do sorteio da Sul-Americana. Rapaz, isso é patético, tá? E para poder finalizar, essa situação da renovação do Jair. Pô, irmão, vai renovar, agora vai renovar com o Jair? Isso é meio que loucura, né? Mas eu não tô aqui desconsiderando a informação, isso é bem a cara do Vasco. Mas na boa, falei isso na live e repito aqui, ó. Dá um grauzinho, aumentar o nível desse elenco, tem que começar a se desfazer desses jogadores da 777, que já estão aí 3, já vão para 4 anos e não deram certo, meu irmão. São jogadores aí muito limitados, que a gente toda hora reclama pedindo titular para jogar na posição deles. E o Jair, o Jair é útil. Ele pode ser útil enquanto houver Matheus Carvalho, Esforza, Paulinho lá no Vasco. Mas se o Vasco der uma melhoradinha, não será útil. Aí é um jogador que o Vasco renova para 1, 2 anos, para ficar no banco de reserva. Já recebe quase 900 pila para ficar no banco. Eu não renovaria, mas eu quero saber da sua opinião. E também esse jogo, rapaz, esse jogo contra o time do Red Bull. Tem que vencer, né, galera? Para poder embalar também aí 2, 3 vitórias. Ganha do Red Bull. Diniz descansa 10 dias para depois pegar o São Paulo. Agora, se você fizer contra o São Paulo o que tu fez contra o Fluminense, eu vou falar que você tem medo dos ex-times que você treinou. Porque para mim você deu mole contra o Fluminense. Colocar Matheus Carvalho e Hugo Moura. Aí agora aparece o Jair. Antes tivesse colocado o Jair contra o Fluminense. Eu acho que o Vasco iria melhor, porque o Vasco ficou muito engessado naquele jogo. Mas vamos aguardar. Vasco, pelo menos, demonstra uma evolução, né? Um time mais só de chuveiro na área, né? Porque era mais de 30 cruzamentos. Nesse jogo contra o Mengá só foram 7 e foram 3 gols de bola no chão, né? Chute, não foi de cabeçada. Então, aquela Verratti dependência de ter que roçar a bola na área para de repente ele encontrar ali a cabeça do Verratti, no caso, o PH, o Piton, ou qualquer um outro jogador. O Vasco vivia disso. Parece que agora o Vasco,
pelo menos tem jogadas. Só que eu quero ver isso contra adversários um pouco mais qualificados. E aí vamos ver como é que o Vasco se comporta contra esse bom time, pelo menos de um bom início de campeonato brasileiro, que é o Red Bull Bragantino. No demais, estou metendo o meu pé. Isso. Para. Usa uma hora dessa, vai dar, ó. Edmundo e Felipe. Estão montando um bonde aí. Depois tu não chora. Beleza? Tô metendo no meu pé. Beijo no coração. E eu fui que fui, galera.